Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um ETF que paga renda mensal e está atrelado ao dólar. Então você pode comprar esse ETF na B3. E se você está vendo esse vídeo e gosta do canal, eu peço que você se inscreva e também deixe o seu like para ajudar aqui na produção de conteúdo. Então, vamos lá, vamos direto ao ponto falar desse ETF, que é o SPY11, que é o ETF de renda mensal em dólar na B3. Pessoal, só deixando claro para vocês, você não vai receber em dólar, tá? Você vai receber em reais, você vai comprar também esse ETF em reais, através da Bolsa de Valores, né, da nossa Bolsa de Valores, que é a B3. Só que por que a gente fala que é em dólar aí, entre aspas? Porque esse ETF está atrelado ao dólar, tem ativos dolarizados. Então a gente está falando aqui do SPY11, que é um ETF negociado na B3, como eu disse para vocês, e investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos através do índice SP500. Então, ele basicamente vai replicar o desempenho do SP500, mas com uma estratégia aí que vocês vão entender mais à frente nesse vídeo. E ele paga aí a renda mensal. Então, você tem essa exposição internacional às 500 maiores empresas do mundo, já que muitas empresas grandes têm capital aberto na Bolsa dos Estados Unidos, mas não necessariamente são empresas americanas. Então, seu dinheiro fica exposto ao mercado americano, exposto também ao dólar. Então, você ganha aí nas duas frentes. Se o mercado americano está subindo, você ganha. Se o dólar está subindo, você ganha também. E o contrário também acontece. Mas aí seu dinheiro está exposto indiretamente em moeda forte e a tendência aí ao longo do tempo é que o dólar ele se valorize aí em cima do real, né? Até pelo desenvolvimento aí dos países. Bom, então, mesmo você investindo em reais, você vai ter seu dinheiro atrelado ao dólar de forma indireta e exposto ao mercado americano, em um índice que ele é bem seguro. Lembrando, pessoal, que a gente está falando aqui de renda variável, então podem ocorrer oscilações, tá? Então, se você quer investir nesse ETF, você tem que estar preparado para as oscilações de mercado. E de onde vem a renda mensal? O SPY ele replica a estratégia, na verdade o SPY11 aqui na B3, né? Ele replica a estratégia do ETF americano, que é o SPY, que você pode comprar lá direto nas bolsas americanas, né? Então você consegue acessar esse ETF aí com essa mesma estratégia diretamente na bolsa americana, basta você ter uma corretora internacional, e não é muito difícil também, aí fica a seu critério aí a escolha de por onde você vai investir. E esse ETF americano, o SPY, ele serve como referência para o ETF brasileiro. A renda do SPY11 ele vem de duas fontes, que é dividendos das empresas americanas, então ele vai fazer o repasse dos dividendos que ele recebe ali pelas ações, então tudo que as ações pagarem ele faz um repasse para o investidor. E ele tem uma estratégia extra para gerar renda todo mês. E é daí que vem essa renda mensal turbinada, vamos dizer assim. Então, pessoal, vamos lá, vamos entender essa estratégia. O fundo, o ETF, ele compra uma cesta de ativos e dentro dessa cesta de ativos, ali ele vai ter o SP500, vai seguir o índice, então são as 500 principais empresas das bolsas americanas. Ele já é dono das ações das maiores empresas dos Estados Unidos, ele já comprou aquele portfólio, então ele tem as ações. Só que o que ele faz? Ele vende o direito de compra dessas ações no futuro por meio de opções. Então, a gente está falando aqui da estratégia de opções. Quem compra esse direito acredita que as ações podem subir. Então, a pessoa que compra esse direito, ela acredita que vai levar vantagem. E, em troca, o ETF recebe um pagamento imediato, um prêmio. Mas eu vou trazer um exemplo aqui, vai ficar mais fácil o entendimento de vocês. Esse pagamento vira renda mensal para o cotista. Mas vamos lá.
Olha só, por que que isso não gera prejuízo para o ETF e por que que pode potencializar aí os ganhos? O ETF ele já tem as ações, ele já possui essas ações. Então ele não fica descoberto, então ele não trabalha com alavancagem, com risco de você ter perdas adicionais exageradas, risco de quebrar, enfim. Ele já tem as ações. E mesmo que a opção ela seja exercida, ele não tem perda adicional. O que ele pode fazer é deixar de ganhar a mais do que ele poderia. Então, o fundo ele sempre fica com um prêmio recebido, mas calma, pessoal, vocês vão entender isso. Essa estratégia ela é chamada de venda coberta, porque as ações elas servem como garantia, tá? Então, tem as ações ali como garantia para não acontecer aí um risco desnecessário, tá? Então, a opção só é exercida quando a ação sobe. Se cair, o ETF fica com a ação e com o prêmio. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Olha só, vamos pegar como exemplo uma ação que vale hoje R$ 50. Ela vale R$ 50. Olha só. Aí, o que que você está fazendo quando você compra a opção? Quando você compra o direito de comprar, que é a opção, na verdade. Vamos supor que você me pague, então, R$ 10 para ter o direito de comprar essa ação por R$ 50 daqui a um mês. Então, você está me pagando, certo? Esses R$ 10 e daqui a um mês você quer comprar, então, essa ação pelo mesmo valor. Só que você não sabe. Você não sabe se essa ação vai subir, se ela vai cair. Então, esses R$ 10 é o prêmio, já a renda imediata. Esse dinheiro já entra para o ETF e é repassado para o investidor. Entende? Então, isso aqui é o prêmio. Esse dinheiro entra na hora e é repassado. Então, é onde o ETF ele consegue ter essa renda adicional para repassar para os investidores. Mas vamos colocar aqui, depois de um mês, a ação vale R$ 100. E aí? Então, você vai exercer o direito, tá? Esse direito é qual, pessoal? Você me pagou R$ 10 para comprar a ação por R$ 50 daqui a um mês. Daqui a um mês ela está valendo 100, então você vai exercer seu direito. Eu, no caso o ETF, é obrigado a vender por R$ 50, certo? A ação está valendo 100, mas ele tem que vender por 50. O resultado, R$ 10 de prêmio. Então, o ETF, ele ganha os R$ 10 de prêmio independente, tá garantido aqui, tá? Vendeu algo que já tinha. E o que acontece? Qual que é o prejuízo, entre aspas? Ele deixa de ganhar a mais, porque ele poderia vender a ação por R$ 100, mas ele fez essa movimentação aqui, vendeu por R$ 10 o direito de comprar a ação por R$ 50. Então, no caso aqui do ETF, não houve prejuízo, mas isso limitou o ganho. Só que, percebe, aqui a gente está falando de um caso extremo, que a ação em um mês ela saiu de 50 para R$ 100. Agora, e se essa ação aqui, R$ 50, daqui a um mês ela passa a valer, então, R$ 30. Passou a valer só R$ 30. O que acontece? A pessoa aqui já pagou os R$ 10, ela já pagou os R$ 10 para poder comprar a ação por R$ 50 daqui a um mês. Então, o ETF, no caso da ação indo para R$ 30, ele já recebeu o seu prêmio, R$ 10. E aí, o que acontece para frente? Ele vai ficar com a ação. Então, ele vai ter a ação ali que tem no portfólio, vai continuar no portfólio e ele ainda vai ter ali o prêmio. Então, ele vai ter a ação de R$ 30 mais o prêmio, tá? E a pessoa que comprou esse direito aqui de comprar a ação por R$ 50, ela não vai exercer esse direito, porque não faz sentido, compensa mais ela deixar para lá e comprar a ação por R$ 30, se ela quiser comprar, entendeu? Então, pessoal, quando tem esse movimento aí de queda, é até interessante para o ETF, porque ele minimiza essa queda com o prêmio que ele recebeu, tá?
E quando tem essa movimentação de alta explosiva, igual esse exemplo aqui, o ETF já garantiu o prêmio dele, então ele já garantiu esse prêmio e vamos dizer assim que ele não perde, ele só deixa de ganhar, né? Mas só que essa alta explosiva aí da ação é algo raro de acontecer, que vai acontecer eventualmente, mas não vai acontecer o tempo todo. Mas num bull market, se as ações começarem a disparar bastante, isso vai acabar limitando um pouco os ganhos do ETF, mas é uma coisa que você está abrindo mão para ter a renda mensal. Então a gente tem uma estratégia legal aí que deixa seu patrimônio atrelado ao dólar, te paga mensalmente, só que aí tem essa contrapartida, né? Que quando tiver alta explosiva aí do mercado, o ETF ele não vai absorver toda essa alta. Então a gente já vai falar disso aqui, os pontos positivos e negativos. Pontos positivos do ETF é a renda mensal, então ele tende a cair menos que a média do mercado, pois os prêmios das opções amortecem as quedas, como vocês viram ali. No exemplo que eu dei, ele recebeu o prêmio, vamos supor que a ação era 50 e caiu para 30. Ele recebe o prêmio que a pessoa pagou ali e ele ainda tem a ação, mesmo que houve a queda, ele dá uma amortecida aí nessa queda. A renda ela não é fixa, pessoal, ela vai variar mês a mês e ela vai funcionar melhor em quedas leves ou mercado lateral. Esse ETF é até bem interessante, assim, a gente pensar que, vamos supor que está no topo histórico ali do índice, do SP500, é um momento até relativamente favorável para você comprar, porque já subiu demais. Então ele tende a ficar lateralizado, ou talvez tenha algumas pequenas quedas. Então, esse ETF ele funciona muito bem nas quedas leves ou mercado lateral, pela estratégia ali de opções. Ele brilha no mercado lateralizado. Esse aqui é o melhor cenário para ele. Os pontos negativos é que nas altas fortes ele vai subir menos. Por quê? Porque ele vai perdendo essas altas aqui, como nesse exemplo que eu dei, ó. Aí, se a pessoa comprou o direito de comprar R$ 50, a ação passou para 100, já e pagou ali R$ 10 para ter esse direito, aí o ETF naturalmente vai ter que vender por 50 e ganhar 10 de prêmio, que poderia vender por R$ 100. Então, numa alta forte aí realmente ele limita o ganho. Então, nas altas fortes, o ideal é você ter o ETF puro, né? Que seria um IVVB11, um exemplo aqui de concorrente aí que não utiliza a estratégia de opções, então ele tende a subir mais, tá? E também ele não impede as quedas grandes, ele apenas vai amortecer as quedas. Se tiver uma queda fortíssima ali, pessoal, o ETF vai sentir, tá? Ele vai dar uma amortecida por causa dos prêmios, mas ele ainda assim vai sentir essa queda. Então é bem interessante vocês avaliarem isso. Agora vamos entrar um pouco aí em mais detalhes com relação a alguns indicadores. Ó, estou abrindo aqui o site Investidor 10. Esse site aqui é muito bom para vocês avaliarem ativos. Hoje você compra o SPY 11 por R$ 113,60, tá? Vocês podem ver aqui que ele está com dividend yield de 12,24%, então é alto, paga bastante dividendo. Essa estratégia aqui, ela gera renda, ela é interessante. Esse ETF, ele começou em 2023, aqui ó, 14/11/2023, a gente tem o início dele, o histórico, e ele acumula aí desde essa data uma alta de 47,25%. Aqui tá pegando 5 anos, pessoal, porque é o padrão aqui do site, tá? Mas isso aqui não contempla 5 anos, tá? É um período menor, então é uma alta forte, bem relevante para você estar com seu patrimônio atrelado ao dólar, tá? Então aqui, olha só, 2 anos, na verdade, é 49,09%. Aí se a gente comparar ele aí com os principais índices, vamos pegar essa comparação aqui. Ó, se a gente compara com o CDI tranquilo, bateu o IFIX, vai superar o IPCA, o Ibovespa está próximo ali, o índice de small caps, o IDIV andou junto. Agora, se a gente pegar aqui o IVVB11, que é a acumulação, não paga os dividendos, não tem estratégia de opções,
perde para o IVVB11. Então, aqui é mais para quem está focado em renda, para você comprar no momento certo, aí que tende a ficar lateralizado, mas para quem está focado em renda, é muito positivo, porque você tem uma renda aí atrelada a ativos em dólar, tá? E tende a ser uma renda bacana. Então, aqui a gente tem um retorno bem interessante, tá? E se vocês pegarem um dividendo aqui, o dividendo alto, bom, ó, o último dividendo pago aí, 8/12, R$ 1,11, tá? Por cota. Então, você vai comprar ali por R$ 113,60, tá? Quase aí 1% ao mês, tá? Então, vocês podem ver que esse dividendo pago até foi um dividendo bem, até regular, tá? Então, tudo na faixa de R$ 1,10 aí em média. E muito positivo aí para o investidor. Então, esse é um ETF aí que faz o total sentido para vocês estudarem, para investidores iniciantes, para quem gosta de renda mensal, para quem quer ter seu patrimônio atrelado a ativos em dólar. Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui, ele não é recomendação de compra ou venda de ativos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.